A gente conversou hoje pela manhã na casa dos pais, o senhor Sandro e Maria Soledade, casa inclusive que foi comprada por ela há 2 anos atrás para os pais. Depois da sua estabilidade econômica como advogada, ela conseguiu ajudar os pais. Eles não puderam falar, estavam muito aflitos. Inclusive no momento que cheguei lá, Mário, o pai, o senhor Sandro, estava com uma pressão muito alta, sendo atendido, mas um amigo da família, muito ligado à advogada, o Jonathan de Souza, conversou com a gente. A gente vai ouvir agora o Jonathan e posteriormente, assim que o delegado chegar, a gente vai abordar e conversar aqui com o doutor Tiago. Vamos ouvir. Não tenho nem palavras, assim, é um choque que a gente ainda não conseguiu entender ainda o que aconteceu. Ela estava aqui ontem, quando ela veio para essa missão? Na realidade, ontem ela estava arrumando um escritório que ela ia inaugurar em outro local e por volta de meio-dia ela veio para casa. Quando ela chegou em casa, acho que alguém entrou em contato com ela para ela fazer essa diligência. Ela foi fazer o flagrante na delegacia. Umas 2 horas da tarde ela estava falando comigo, estava na delegacia. Até então, ninguém pensou que esse caso, eu não sabia desse caso anterior, que tinha repercutido no município. Quando foi por volta das 3h40 da tarde, entraram em contato comigo, mandaram um vídeo que tinha acontecido. No momento eu não acreditei, entrei em contato com das amigas da gente, que sempre anda com ela. Aí foi na hora que, infelizmente, ela confirmou que tinha acontecido essa tragédia. Seus pais estavam todos aqui, no momento que souberam? Só a mãe dela que estava na cidade, o pai dela estava trabalhando na Barra do Cunhaú, entraram em contato para trazer ele para cá, para Santo Antônio. Agora, como é que era Brenda para vocês? Falar de Brenda é uma coisa muito difícil, sabe? Assim, porque ela era, além de uma amiga, ela era uma irmã de verdade. Ela era muito companheira, ajudava o próximo, ela sempre estava à disposição para ajudar os amigos. Eu conheci Brenda no primeiro dia da matrícula dela, na faculdade. A gente se conheceu e desde então a gente nunca se separou. A gente era uma dupla inabalável, tipo assim, tudo que ela precisava eu ligava para ela, ela precisava, me ligava, e era assim, sempre era um ajudando ao outro. E é muito triste, tipo, tô sem chão, sem acreditar o que realmente aconteceu. Não consigo nem me expressar. Ela falava para você, já que vocês eram tão amigos, uma dupla inseparável, ela chegava a falar para você sobre os sonhos dela, o que ela queria daqui para frente? Assim, é como eu estava falando com minha amiga anteriormente, hoje eu tentei cochilar pensando nisso, que o sonho de Brenda era ser reconhecida na advocacia. E ontem foi o primeiro flagrante que ela fez. Ela não tinha feito nenhum na área criminalística? Não, ela fazia alguns trabalhos criminalista, só que ontem foi o primeiro flagrante que ela fez e ela estava, creio eu que ela estava muito feliz, que seria seu primeiro flagrante. Ela chegou a postar nas redes sociais? Ela fez uma postagem no Instagram, sim. E hoje eu tento pensar assim, que ela morreu, ela se foi, mas ela estava fazendo o que ela gostava, realmente o que ela gostava desde o princípio. E ela não foi reconhecida da forma que ela queria com vida. Infelizmente, ceifaram a vida dela. Hoje ela está conhecida nacionalmente por uma forma reversa. E o que falta das pessoas nas redes sociais hoje é empatia. Pessoas com os comentários maldosos, pessoas querendo denegrir a imagem dela, mas ela só cumpria a profissão dela, né? De acordo com a lei. Ela estava exercendo a profissão dela. De volta aqui à cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, na delegacia da Polícia Civil, a gente continua aguardando o delegado Tiago Batista, que a princípio está à frente desse duplo homicídio, afetou o homicídio do vaqueiro Vitor Costa e do duplo homicídio da advogada Brenda Oliveira e do seu cliente, o Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, o gordinho da batata. Ele, inclusive, o delegado também falou com a gente agora há pouco, que não havia nenhum mandado de prisão, nem nada que incriminasse
efetivamente, oficialmente, o Gordinho da Batata. Por isso que ele teria se apresentado aqui na delegacia, teria sido orientado pelo delegado para uma oitiva posterior, um depoimento que ele prestaria aqui na Polícia Civil com relação a isso. E no momento em que ele veio à delegacia, ele achou conveniente vir à delegacia, os familiares mantiveram contato com a advogada que estava aqui na cidade, porque é daqui, toda a família mora aqui, a doutora Brenda, por isso que ela o acompanhou para que pudesse fazer essa apresentação, só que ela não existiu. Foi marcado, o delegado disse que posteriormente iria ouvi-lo, porque buscava mais alguma prova consistente, buscava algum material que pudesse levá-lo à cena do crime, a princípio contra o vaqueiro Vitor Costa. Foi essa informação que o delegado passou para a gente agora há pouco, com relação a isso. Ele também falou, a gente questionou se ele tinha uma motivação para os dois crimes. O primeiro crime, por exemplo, o vaqueiro Vitor Costa teria se envolvido com a mulher de um dos seus assassinos alguns dias atrás, e eles foram lá, aqui na vaquejada de Santo Antônio, para matar o Vitor. Ele disse que não tinha essa informação oficial, de que ninguém colocou isso no papel. Algumas pessoas foram ouvidas, mas de uma certa forma os depoimentos não trouxeram alguma novidade ou um fundamento maior nessa investigação, a princípio da morte do vaqueiro e depois com relação a essa morte dos dois, da advogada e do Gordinho da Batata. A gente vai ouvir um pouco agora dessa entrevista que ele gravou comigo agora há pouco, numa coletiva comigo e com os colegas, aqui na frente da delegacia. Vamos ouvir. Desde ontem que a gente está investigando o caso. Foi um caso que nos comoveu bastante, inclusive pelo fato de que a advogada e o cliente dela haviam acabado de sair daqui da delegacia e a cerca de 500 metros daqui eles foram vítimas de homicídio. Então, assim, eu não acreditei na hora e de imediato a gente já foi para lá, isolou o local, esperou a perícia chegar e desde então a gente vem realizando o levantamento. Conseguimos identificar que pelo menos 4 pessoas participaram do crime. Então a gente está investigando se tinha mais algum outro veículo dando apoio e seguindo com essas investigações. Doutor, inicialmente o Janiel, o Gordinho da Batata, poderia ter sido ouvido aqui pelo senhor? Ele teria se apresentado espontaneamente, não teria sido ouvido? Por que não? Vamos lá. O Janielson, ele esteve aqui na segunda-feira porque ele queria prestar esclarecimentos porque o nome dele estava sendo divulgado nas redes sociais, dizendo que ele teria sido o autor do homicídio cometido contra o Vitor, que era o vaqueiro que mataram aqui no Parque de Vaquejada. Então, diante desse fato, ele veio aqui que ele queria prestar os esclarecimentos. Ele já estava, entre aspas, condenado como homicida pelas redes sociais. Então, diante desse fato, a gente resolveu reagendar essa oitiva dele, saiu daqui intimado para comparecer em data posterior, para que a gente pudesse levantar algo a mais, até para subsidiar as perguntas às quais eu iria fazê-lo, bem como, até se fosse o caso de eu conseguir realmente colocá-lo na cena do crime, até de já ter representado por uma prisão dele, e assim que ele retornasse, ele já ficar preso. Ainda não temos a motivação do crime do vaqueiro, também estamos em investigação do crime. Ele tinha vindo aqui para prestar esclarecimentos correlatos a esse crime. Ele veio aqui, prestou a versão dele, deu os devidos esclarecimentos. Negou a autoria do crime? Ele negou a autoria do crime, mas assim, a nossa investigação poderia posteriormente colocá-lo na cena do crime. E assim, não é pelo fato dele ter negado que ele já não seria o culpado. Iríamos continuar investigando para descobrir quem seria o autor. E ele poderia sim ser o autor e posteriormente vir a ser preso. Mas naquele momento não tinha nada em seu desfavor. Por isso, ele foi embora da delegacia na companhia de sua advogada. Ele não chegou a ser ouvido na segunda. Ele veio até aqui. Aí a gente reagendou a oitiva para ele. Ele saiu intimado daqui para comparecer posteriormente e ele viria hoje para ser ouvido. E aí na data de ontem, o apelido dele era Gordinho das Batatas, justamente porque ele trabalhava descarregando caminhão de verdura de fruta em Feira Livre. Então ele tinha ido trabalhar na Feira Livre em Areis e tinha ido descarregar um caminhão lá. Ele veio descarregar do caminhão para colher as frutas, para um caminhão lá para a feira, e estava descansando no caminhão quando os policiais militares encontraram ele lá, abordaram ele e resolveram encaminhar para a polícia militar lá em Areis. Depois ele foi recambiado para a polícia militar
em Goianinha e depois os policiais militares de Santo Antônio trouxeram-no para cá. No entendimento até dos policiais militares, ele podia até estar em situação de flagrância ou algo do tipo. Não era o caso. Doutor, qual é o histórico policial dele? Você não conseguiu levantar? Ele tem algum antecedente? Matou alguém antes? Não. Os únicos antecedentes que ele tinha era uma medida protetiva, que tinha em desfavor de uma ex-companheira dele, mas inclusive onde ela não havia nem representado criminalmente, que era só uma simples ameaça, e ele já havia respondido por um TCO pelo fato de ter empinado moto. E atualmente ele era usuário de drogas, mas também não era traficante. A advogada provavelmente não era alvo, até porque ela, pelo pouco que eu conhecia dela aqui da região, ela era recém-formada, estava atuando na advocacia há pouco tempo, não tinha envolvimento, e tinha até sido contratada pela família, até depois da condução, que os policiais conduziram o Janeilson para cá, foi que a família foi em busca de algum advogado aqui na região que pudesse acompanhá-lo. Então ela veio aqui e, eu até digo, inocentemente, quando saiu daqui, colocou dentro do carro dela para dar uma carona para ele. E que por isso é que ele estava no carro dela. Provavelmente, como ele era jovem também, pode ter se assustado com a situação e ter acelerado o carro até numa autodefesa, não no intuito de fugir, mas meio que até de repente acelerou o carro sem querer. E isso poderia ter motivado o fato do homicídio dela. De volta aqui à delegacia, só ratificando, segundo o delegado Tiago Batista, que o Janielson Nunes de Lima, o gordinho da batata, o único antecedente que tinha exatamente com relação à briga familiar. Ele tinha essa questão de um impedimento com relação à companheira dele. Não havia envolvimento no tráfico de drogas ou outro tipo de crime como homicídio, por exemplo. E que nada existia aqui contra ele, por isso que ele foi liberado, apesar de ser trazido pela Polícia Militar de Areias aqui para a cidade de Santo Antônio, já como suspeito principal, ou um dos suspeitos com relação a isso. O delegado vai sair já daqui da delegacia, vai às ruas em busca de câmeras de segurança, de testemunhas, em busca de provas, de alguma coisa com relação a esse duplo homicídio que ocorreu ontem aqui na cidade. Daqui de Santo Antônio do Salto da Onça, a gente vai até Natal, na Ribeira, no Itepe, onde estão os repórteres César Christian e Leonardo Julierme, que vão conversar com parentes da advogada Brenda Oliveira, de 26 anos, para a liberação do corpo lá no Instituto. Leonardo, boa tarde.
bom, Michele, muito obrigado. São essas informações, Mário César. Conversei há pouco tempo atrás com o primo e a amiga da advogada e agora conversei com Michele, que é irmã do principal suspeito de ter cometido o homicídio lá na Vaquejada de domingo, dia 28. São essas informações, Mário César, eu volto com você no estúdio. Ok, muito obrigado, Leonardo Julierme, aí pelas informações ao vivo, direto do ITEP. Essa entrevista aí muito importante também com a irmã, né, de um dos suspeitos da morte do vaqueiro, meus amigos telespectadores. Agora, na cidade, né, e também rede social, o pessoal está colocando, fazendo a seguinte indagação. Qual o motivo do assassinato, primeiro, do vaqueiro, meus amigos telespectadores? Esse comentário, essa indagação que se está fazendo, inclusive a polícia. Por que que o vaqueiro foi assassinado? E aí vem essa tragédia. Na hora em que o suspeito vai na delegacia com a sua advogada, na saída, os dois são metralhados dentro do carro, inclusive a família toda da advogada, meus amigos telespectadores. Da advogada, né? A família dela e a família também do cliente, e o cliente também, meus amigos telespectadores. Ao ponto de ela perder o controle do veículo, se chocou contra um ônibus. E agora são 3 mortes, 3 assassinatos que a polícia da região está investigando e com certeza a população está aguardando a solução dos fatos, meu povo querido. A gente acompanha esse caso aqui com certeza com muita responsabilidade.